Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula de ciências, a última da revisão. Desculpa pela demora para postar aqui, mas realmente aconteceu algumas coisas imprevistas aqui, tá, gente? Então, lembrando, essa aqui é a nossa conhecida tabela periódica, que a gente já está bem familiarizada, né? Na tabela periódica, a gente tem os elementos aqui representados com a letra, normalmente com a letra inicial, né? A letra inicial ali do nome dele, mas em cada quadradinho desse vai estar representando um elemento da tabela, um átomo. Então, aqui, por exemplo, no oxigênio. No oxigênio tem a letra O, em cima é o número de prótons, embaixo é o número de prótons mais o número de nêutrons. E nessa tabela aqui, que é diferente das demais, a maioria não tem isso, mas algumas têm, essa aqui já diz o número de elétrons que tem em cada uma das camadas, tá? Então, lembrando como que ela é classificada. É claro que tem as famílias, que vocês já viram na última vez também. Tem a dos metais, metais alcalinos, né? Metais alcalinos terrosos, metais de transição, e assim por diante. A família do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e todas as demais que a gente viu. Hoje a gente vai estar estudando mais especificamente os átomos, que foi a parte que faltou, né? Os átomos, como que eles são formados? Eles são formados de prótons e nêutrons, que estão ali localizados bem no núcleo do átomo, e em volta fica circulando os elétrons. Só que os elétrons, eles podem estar sendo representados dessas duas formas que nem a gente tem aqui nessa imagem, tá? Ou da esquerda ou da direita. Nessa imagem aqui, que eu estou com o mouse em cima, o que acontece? Está mostrando só que tem os elétrons ali, tem algumas camadas, só está representando mesmo um átomo. Nessa segunda imagem, essas camadas já estão organizadas. Normalmente, os elétrons estão separados em camadas. Cada camada de elétrons está mais perto ou mais, e ficando, conforme tem maior número de camadas, ela vai ficando mais longe do núcleo, mais longe da parte interna. Né? Então, começa sempre pela primeira camada. Um átomo pode ter até 7 camadas, né? Eletrosfera é uma eletrosfera, mas pode ter 7 camadas ali nela. A primeira camada é chamada de K, ela tem 2 elétrons nessa camada. A segunda L, a terceira M, a quarta N, a quinta O, a sexta P e a sétima Q. Então, os nomes delas são letras do alfabeto, começando com a letra K. E aqui do lado a gente tem quantos elétrons cabem em cada uma dessas camadas. Quando a gente vai aqui na tabela periódica, a gente já consegue saber um pouquinho mais sobre o que tem na eletrosfera, algumas partes, tá? Então, por exemplo, a última camada da eletrosfera, nesse caso da representação, foi a camada Q. A última camada que um elétron tem é chamada de camada de valência. Essa camada é muito importante para a gente conseguir estudar e saber se ela vai estar tendo uma ligação iônica, uma ligação covalente, qual tipo de ligação que vai fazer com outro elemento, ou se já está estável e não quer ligar com mais ninguém. E como a gente descobre isso olhando para a tabela periódica? A tabela é dividida em colunas. E tem algumas colunas que já indicam qual é o número de elétrons que ela possui na última camada. Como assim? Olha a coluna 1 ali. A coluna 1, ou 1A, né? Essa coluna 1, todos os átomos que estão nessa coluna, eles possuem apenas um elétron na sua última camada. A coluna 2 possui 2 elétrons. Aí aqui a gente tem os metais de transição, né? A gente pula eles. Na camada 13, aqui na coluna 13 ou 3A, a gente tem 3 elétrons na última camada. Na coluna 14 ou 4A, são 4 elétrons na última camada. Na coluna 15 ou 5A, são 5 elétrons. Na coluna 16 ou 6A são 6 elétrons e na coluna 17 ou 7A são 7 elétrons na última camada. E na 18 são 8 elétrons na última camada.
Lembrando que um átomo, para ele ser considerado um átomo estável, ele tem que ser muito parecido com um átomo que a gente tem aqui da família 18, da coluna 18. Essa coluna são dos gases nobres, eles normalmente não querem se ligar com ninguém. E a maioria deles possui 2 elétrons na última camada, exceto o hélio. O hélio está contente com 2 elétrons na última camada. O hidrogênio vai imitar ele, o hélio, que está na mesma linha, né? Então, olha só, o hidrogênio ele só tem 1 elétron na última camada, mas ele não precisa ter 8 elétrons para ficar estável. Ele só precisa ter 2, tá? Todos os demais, para serem estáveis, eles têm que ter 8 elétrons na última camada. Então, para isso, por exemplo, um nitrogênio. O nitrogênio está na coluna 15 ou 5A. Se ele está na coluna 15 ou 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. Falta o quê? 6, 7, 8. Faltam 3 elétrons para ele ficar contente. Então, o que é mais fácil? Ele tem 5. Ele conseguir 3 elétrons e ficar estável, ou ele perder 5 elétrons para doar para outros, e assim ele não vai ter mais aquela última camada e vai ficar estável. O que é mais fácil? É mais fácil ele conseguir 3. É aquela regra básica, né, do menor esforço. A gente sempre quer fazer o que tem menor esforço, que gasta menos energia. Os elétrons ali, os átomos é a mesma coisa, tá? Então, até 3 elétrons, eles vão estar doando. 4 elétrons, eles doam, recebem ou compartilham. De 5 a 7 elétrons na última camada, eles vão estar recebendo. E com 8 elétrons não faz nada, que eles já estão estáveis, tá? Então, a representação, como que a gente faz? A gente vai representar um átomo com a sua camada de valência para poder conseguir fazer as ligações iônicas. Então, a gente não vai representar aquele tanto de elétrons que ele tem. A gente só pega a camada de valência, os elétrons da camada de valência. Então, por exemplo, o telúrio da família 16, aqui ó, família 16, telúrio, aqui ó, número 52, ele tem 52 prótons, significa que provavelmente ele tem 52 elétrons também, né? Então, a gente, em vez de representar 52 elétrons, fazer cada uma das camadas, a gente só pega a última, que é da camada de valência. Como ele é da família 16, então a gente já consegue ver, ó, aqui ó, o 6 significa que ele tem 6 elétrons na última camada, na camada de valência. Então a gente faz o símbolo dele, que é o T e o E. A primeira letra sempre é maiúscula, a segunda é minúscula, quando tem duas, né? Quando tem só uma, só coloca uma letra em maiúsculo. Então a gente tem aqui, ó, tem 6 elétrons, 6 bolinhas em volta dele, e o símbolo dele, que é o T e o E. Outras representações, o oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, na camada de valência, então a gente coloca 6 bolinhas. O nitrogênio, ele é da primeira coluna, então ele só tem 1 elétron na última camada, na camada de valência, então a gente só faz uma bolinha ali nele, tá? E as ligações, como é que a gente vai fazer? Tem 3 tipos. Ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas, tá? As metálicas a gente deixa mais para o ensino médio, elas não são tão estudadas aqui. As ligações iônicas, então, que são as primeiras. Os elétrons que estão ali no átomo, eles são transferidos para o outro átomo. Então, eles dão a origem a íons de carga contrária. Como assim, professor? Ó, olha aqui o Na, que é o sódio. O sódio tem 1 elétron na camada de valência. E o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Se o sódio tem 1 elétron naquela camada, ele vai doar. Ele vai ficar com 1 próton a mais do que 1 elétron. Então, ele vai ficar positivo. Isso significa que ele está sendo um íon positivo, um cátion. O Cl, ele vai receber o elétron. A gente lembra que os elétrons, eles são negativos. Então, vai ter 1 elétron a mais do que o número de prótons que o Cl tem. O Cl vai ficar negativo. E aqui, nesse caso, a gente pode falar que
literalmente que os opostos se atraem, tá? Então, o Cl que ficou positivo vai ser atraído, o Na que ficou positivo vai ser atraído pelo Cl que ficou negativo. E essa vai ser a ligação deles, a oposição dos elétrons vai estar atraindo um ao outro. E eles fazem essa ligação, que é o cloreto de sódio, NaCl. Pegou um Na e um Cl, tá? Então, o Na ficou positivo, o Cl ficou negativo, que nem eu tinha mostrado anteriormente. Esse elétron do Na, ele vai ficar com Cl até essa ligação se desfazer, se ela se desfizer. Se ela se desfizer, daí o Na pega esse elétron de volta. Mas ele doou, o elétron fica rodando lá na eletrosfera somente do Cl. Ele não fica mais rodando em volta do Na, do sódio. Já nas ligações covalentes, para ter uma ligação covalente, é necessário que dois átomos eletronegativos, ou seja, que eles precisam receber elétrons, eles se unam. Porque, por exemplo, se eles precisam receber o elétron, olha aqui o exemplo do Cl. O Cl ele tem 7 elétrons na última camada, ele precisa receber mais um. Mas não tem mais ninguém perto dele, só outro Cl. O outro Cl ele também precisa receber um elétron. O que ele vai fazer? Um vai doar para o outro, como é que faz? Não, ele vai compartilhar. Igual quando no Instagram ou no Facebook. Quando você compartilha algo lá, continua com você, mas também vai para as outras pessoas, né? A mesma coisa acontece na ligação covalente. Os elétrons são compartilhados. Então, o primeiro Cl tem um elétron que ele vai compartilhar com o segundo Cl. Esse elétron girou em torno do primeiro Cl, mas ele vai girar em torno do segundo Cl também, e volta. Mas ficou inteiro? Não, eles vão compartilhar, significa que cada um deles vai estar compartilhando com o outro. Eles fazem um compartilhamento mútuo. Se eu estou compartilhando um elétron, tu também vai compartilhar um elétron. Assim eu não fico devendo nada para ninguém, nem tu, né? Então, eles compartilham os elétrons. E as ligações podem ser simples, duplas ou triplas, tá? As ligações até quádruplas, às vezes. Então, aqui o Cl, como que a gente faz? Escreveu o símbolo do elemento, né? O C e o L, colocou os elétrons que tem na última camada, na camada de valência, e para representar que eles estão compartilhando, a gente faz um círculo em volta dos elétrons que estão sendo compartilhados, tá? Então, esse elétron azul que tem aqui, ele vai girar em volta deste Cl, igual o mouse está indo, mas ele também vai girar em volta do outro Cl. Esse Cl vermelho, esse elétron vermelho, ele vai girar em volta do Cl dele, mas ele também vai girar em volta do outro Cl, do Cl azul. Então, eles estão sendo compartilhados. Aqui tem um outro exemplo, né, de oxigênio. E se só tiver oxigênio ali, como é que faz? O oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada, então ele pode fazer o compartilhamento também. O carbono com oxigênio. O carbono tem 4 elétrons na última camada, o oxigênio tem 6. Então, o carbono ele precisa de 4. O oxigênio só precisa de 2. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O oxigênio tem 6 e pegou mais 2 emprestado desse carbono aqui. O que aconteceu? Ó, 6 mais 2, 8. Esse oxigênio já está completo. Só que esse carbono ficou completo só com essa ligação, ele teria 4 elétrons mais 2, vai ser 6. Não está completo, então ele precisa de mais um oxigênio. Coloca mais um oxigênio ali. E vai compartilhar também mais 2 elétrons. Então, olha só, o oxigênio tem 6 mais 2 dá 8. Esse outro oxigênio, a mesma coisa, tem 6 e compartilhou 2. Então, 6 mais 2, 8. O carbono que estava ali no meio, ele tem 4, mas ele compartilhou 4, então ele tem mais 4, né? Então, 4 mais 4, 8. E ele vai ter ligações duplas ali. E as ligações metálicas? As ligações metálicas ocorrem quando
átomos de metais estão próximos uns dos outros, né? Então, nesse caso, eles formam cristais metálicos. E, geralmente, eles perdem elétrons da última camada. O que acontece? Os metais, eles vão ter os polos positivos, que vão formar cristais, vão se juntar, e vão ter os elétrons, então, formando como se fosse um mar em volta deles. Então, ó, os átomos vão ter as cargas positivas grandes dentro, e os elétrons vão estar fazendo um grande mar, que vão estar indo para todos os lados em volta deles, formando uma ligação até que firme ali, bem firme. E por hoje era isso, gente. Foi um pouco mais corrido, mas foi uma aula mais reduzida com muito conteúdo, tá? Então façam as revisões de vocês. Se tiver dúvida, procura os canais no YouTube, tem muito canal aí que ajuda, bem legal, tipo Descomplica, tem canal de química, só química também, tá? Se você gosta dessa área. Ano que vem vocês vão precisar bastante, que vai ter uma matéria só de química. Então é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, procura lá no WhatsApp. Beijo!